a cubarrinho para simular como se fosse a minha bacia. Porque se eu colocar esse braço aqui da Rafa em cima de uma bancada, vai melecar toda essa bancada por debaixo. Então a gente coloca, posiciona uma bacia debaixo. Dependendo da localização, né, desse corpo, vai ser necessário colocar essa bacia por debaixo na hora que escorrer esse soro fisiológico, pra gente não escorrer ali, não fazer lambança em volta, tá? Eu vou precisar, se quiser tirar, Rafa, pra não ficar machucando, só pra poder, a hora que eu for jogar o soro, aí você põe, senão fica machucando seu braço. A gente vai usar um soro fisiológico. Esse soro fisiológico, ele pode ser de tamanhos diferentes, tá? Porque a gente tem esse daqui, que é de 250 ml, a gente tem um menor que esse aqui, é de 100, um maior que esse, que é de 500, e um outro maior que é de 1000 ml. O de 1000 ml é muito difícil a gente precisar pegar um soro de 1000 ml para fazer um curativo. Na maioria das vezes, a gente vai pegar esses daqui, que ou de 100 ou de 250, tá? Vocês estão vendo que ele tá até rasgado aqui. O ideal é que a gente abra na técnica, né? Como todas as coisas. Como que a gente abre na técnica? Eu vou abrir, porque ele já tá aberto desse lado, mas eu vou abrir pra vocês verem. É só a gente pegar, ó. Abrir. E aí eu pego o soro de lá de dentro e puxo, tá? O meu soro já tá aqui fora da embalagem. Ah, e se... Não quer dizer que eu não posso cortar? Mas se esse corte aqui, na hora que eu tô aqui conversando e eu corto em cima do soro, tá? Então, não é o correto. Então, a gente abre na técnica e tira o soro daqui de dentro. A gente vai precisar, então, do soro, que é para lavar essa lesão. Eu vou precisar de uma agulha 40 por 12, que é essa rosinha, sempre o tamanho da rosinha que a gente vai utilizar, tá? Que ela vai servir como se fosse o meu bico lá da mangueira para eu conseguir fazer a retirada do soro daqui de dentro em cima da lesão do paciente. Então, sempre vai ser essa rosinha, que é o tamanho 40 por 12. Eu vou precisar de gaze, aí vai depender do tamanho da lesão. Um pacote, 2, 3, 5, 10, enfim, né? O tamanho da lesão. Vou separar. No começo, como vocês ainda estão aprendendo, separem uma quantidade assim. Gaze, dependendo do tamanho, é a quantidade que a gente vai precisar, tá? Eu vou precisar da cobertura, ou seja, da pomada, do que a gente vai depois mostrar por slide para vocês, para colocar em cima aqui dessa lesão que eu tenho. Que aí é o enfermeiro ou o médico que vai ter prescrito. Eu vou precisar, aí vai depender da lesão também. O que foi? Eu vou precisar de uma atadura, ou se a minha escolha é ter fechado com micropor, né? Então, porque eu vou mostrar pra vocês os dois jeitos que a gente tem de como fechar. Ou eu posso fechar com atadura ou com micropor, que os dois vão ser chamados de curativo oclusivo, tá? Vocês vão entender porque às vezes a gente escolhe um e às vezes a gente escolhe o outro. Então, dependendo. Se for, por exemplo, uma pomada que eu for utilizar, esse daqui que eu já até falei pra vocês, que fora do hospital ele chama... Palito de sorvete. Dentro do hospital ele chama... Abaixador de língua. Não, abaixador de língua. Então, eu vou precisar de um desse daqui, tá? Se for uma pomada, por exemplo, que ela é de uso comunitário, não dá pra gente passar o nosso dedo aqui pra gente passar. Então, a gente usa o palito de sorvete, que dentro do hospital chama-se abaixador de língua, pra gente tirar a porção que a gente precisa e, inclusive, passar lá na lesão do paciente, sem a gente precisar, inclusive, ficar passando o nosso dedo, tá? Eu vou precisar depende do qual é o tipo de antisséptico para fazer essa higienização que tem como protocolo nessa instituição. Às vezes vai... Saúde! Às vezes vai ser clorexidina degermante, às vezes vai ser clorexidina aquosa, às vezes vai ser só o soro fisiológico, enfim, né? Qual é o tipo de sabão, entre aspas, para vocês entenderem, que eu vou utilizar para fazer a higienização dessa lesão? Aí vai como protocolo da instituição, tá? Se caso a instituição utilizar, separa esse também. Como que eu vou realizar esse curativo, né? Eu vou realizar com pinça ou eu vou realizar com a minha mão? Que eu vou ensinar a técnica dos dois jeitos para vocês. Tesoura, que ele é meu material de bolso, né? A tesoura, ela serve se for o micropor pra gente cortar, ou se for a fita, se eu for colocar a atadura, eu cortar a minha fita crepe. Imagina que eu for utilizar a minha fita crepe, eu faço isso daqui, ó, num curativo.
Olha que coisa mais feia que fica depois de colocar essa fita crepe por cima. Nossa, mas grudou bem grudado. Olha o jeito que fica a ponta. Fica bonito? Tudo bem que vai a matadura aqui embaixo, só para vocês entenderem. Lembrem que tudo que vocês colocarem a mão nisso daqui, né, num curativo, numa fixação de uma punção venosa, é a carinha da gente que tá ali. Então, a hora que a gente olha, a gente pensa, fala, nossa, que pessoa porca, né, que não fez direito. Então, façam com zelo, façam bonitinho, com carinho. Por isso que a gente tem a tesoura de bolso, que é pra gente fazer o corte dessa ponta pra ficar uma coisa esteticamente agradável, bonito, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Imaginem que eu coloquei aqui, tá? Não vou usar ainda não, porque senão vai machucar o braço da Rafa. Eu vou pegar essa minha agulha 40 por 12, essa rosinha. Lembra que a técnica eu já ensinei pra vocês como que a gente faz. Sempre a gente abre pela nossa orelhinha, lembra? Tudo que dentro da área da enfermagem, essas coisas que vem dentro da embalagem, ela vem com essas orelhinhas. A separação do papel com o plástico. Então, eu vou abrir e vou retirar a agulha daqui de dentro. Tirei a agulha daqui de dentro, eu vou introduzir. Vocês estão vendo que um lado ele tem como se fosse um silicone e do outro ele parece tipo uma torneirinha? Sempre a introdução da agulha vai ser nesse lado aqui, ó, que tem do silicone, tá? Porque se eu introduzir aqui, eu vou furar e do jeito que eu virar vai ficar vazando aqui. Aqui, ó, eu posso introduzir, do jeito que eu virar vai cair, mas depois que eu tirar, ó, não sai mais, tá? Então, sempre a agulha, ela vem aqui no silicone, tá? Introduzir. Já tá pronto, preparado o meu soro. Eu vou colocar na minha bancada, que é para a minha mesa de apoio para fazer esse curativo, tá? Uma coisa que não mandaram aqui dentro da caixa que tá faltando aqui para mim é a minha luva de procedimento, que é necessário para fazer, porque eu vou entrar em contato com secreção do meu paciente. Então, eu preciso estar com a luva, como não mandaram dentro da caixa, vocês imaginem que as minhas mãos estão enluvadas, tá? E agora eu vou posicionar, vou colocar, Rafa, só um pouquinho, depois eu tiro. Coloco a minha bacia por debaixo. Se a lesão estiver fechada, eu vou abrir. Se a lesão estiver aberta, como tá aqui da Rafa, a gente vai fazer. Eu vou mostrar os dois jeitos para vocês. Vou começar com a lesão aberta, tá? Eu vou fazer agora a minha higienização. É só, então, como eu falei, introduzir a agulha aqui dentro. Eu vou virar e vou lavar essa minha lesão. Essa lesão, quando a gente for lavar, o que eu sugiro, né? Como eu já até falei pra vocês. Existem pessoas diferentes que ensinam. Eu posso ensinar de um jeito diferente do que o da Rafa, e nem por isso que o meu jeito de explicar é o certo e o da Rafa é o errado. Tecnicamente, a gente fala que a hora que a gente vai jogar esse soro, a gente colocar uma certa pressão, que a gente fala de 30 milímetros. Essa pressão é o que vai fazer, inclusive, algumas coisas que eu vou mostrar em fotos para vocês, a gente conseguir tirar, que a gente chama de esfacelo ou fibrina, que são coisas que não são boas para aquela lesão, a gente tentar, inclusive, tirar na força. Só para vocês entenderem, quando eu tô lavando o quintal, aquele meu negócio que faz ter a pressão na mangueira, imaginem que ele não tem lá no bocal, é só a mangueira normal, então a água tá saindo assim. Se eu pegar só a mangueira daquele jeito, eu consigo tirar a sujeira do meu quintal? Eu até consigo, mas eu tenho que, né, demora bastante. Agora, se eu for com o meu dedo e der um apertão ali na mangueira, a água não vai com pressão e eu não consigo tirar? Imaginem essa mesma analogia aqui, ó. Se eu fizer isso, eu vou conseguir tirar essa sujeira? Vou até, mas vai demorar muito mais e às vezes não vai tirar com 100% de eficácia. Diferente de eu colocar pressão, ó. Eu vou conseguir fazer uma melhor higienização, tá? Quando vocês forem fazer essa pressão, não façam perto desse jeito. Primeiro, porque tem o risco de eu encostar essa ponta da minha agulha na lesão, mas também não precisa fazer aqui em Candidomota, ó, tá? E ficar até opa pra cá, opa pra lá. É uma distância de aproximadamente assim uns 10 centímetros, tá? Não precisa contar também, tá? É mais ou menos. Fiz isso, eu vou fazer a minha higienização, que se for protocolo da instituição, o antisséptico. Eu vou abrir a minha gaze, como eu já até comentei com vocês, a mesma coisa é da agulha. A gente, inclusive,
Pode deixar previamente já aberto antes de eu iniciar a lavagem com o soro, tá? Vai ter do mesmo jeito que a agulha, a separação, né, do plástico com o papel. Puxa os dois lados e aí eu vou segurar, ó, a gaze aqui por dentro para acabar de puxar o resto do papel. Porque, ó, a gaze que tá aqui dentro, ela tá estéril. Eu tô encostando ela por fora, então não tem risco de eu contaminar ela. Abri, coloco ela aqui, ó. Ela tá pronta para eu poder fazer a higienização. Existem algumas feridas que a gente fala que são feridas crônicas, ou seja, são feridas antigas, né? Passou do tempo do que a gente esperava de cicatrização. Não há necessidade de eu ter uma técnica completamente estéril, como utilizar luva estéril, por exemplo, mas eu utilizo de uma técnica asséptica. Então, a gente tem um jeito de abrir sem precisar contaminar as coisas. E aqui, ó, inclusive, eu vou precisar de mais pacote de gás. Aqui tá fechado, abre, segura aqui dentro, puxa. E eu já posso, ó, inclusive, vir aqui e colocar o outro pacote. Não precisa abrir aquele monte de pacotinho e deixar um do lado do outro. Eu posso juntar eles, tá? Fiz isso, presta atenção, porque sempre vai ser desse mesmo jeito. Tanto com a pinça ou com as minhas mãos. Eu vou fazer o que a gente chama de bonequinha ou algumas pessoas chamam de trouxinha. Não tem, na verdade, um termo tão correto assim. A gente pega uma pontinha, joga pro meio, segura. Pega a outra pontinha, joga pro meio, segura. Pega a outra pontinha, joga pro meio, segura. Pega a outra pontinha, joga pro meio, segura. O que que eu fiz? Eu puxei as 4 pontas pro centro. E aí eu vou segurar aqui na minha mão. Ou seja, essas pontas, entre aspas, estão contaminadas porque a minha mão encostou. Mas aqui eu encostei? Não. Então, ainda aqui continua estéril. Mesmo se eu tiver de luva. Porque, ó, as pontas estavam abertas aqui. Eu fui pegando na ponta e jogando pro meio, tá? Eu não encostei ali naquela parte do centro, ó. Aqui, ó, toda essa parte, ela tá limpa, tá? E aí tem 2 jeitos de fazer. Tem pessoas que gostam de fazer o seguinte: abre um pacote de gaze e joga aqui em cima no pacote a minha solução antisséptica ou o meu soro fisiológico. Ou tem pessoas que gostam de montar a minha bonequinha ou a minha trouxinha e jogar direto aqui nessa minha trouxinha, fazer isso aqui, ó, e jogar aqui. Os 2 jeitos estão corretos, tá? Como eu já expliquei pra vocês, como que a gente limpa as coisas na enfermagem? Do menos contaminado pro mais ou do mais pro menos? Do menos para mais. Do menos pro mais. Olhando para essa lesão aqui, a gente está imaginando que o que está mais contaminado é aonde está o preto e o que está menos contaminado é a volta. Então, como que eu vou fazer? Imagina que eu joguei meu antisséptico aqui, tá? Como que eu vou fazer? Passar, ó, e ir girando para ir utilizando todas as minhas partes da gaze. E eu posso jogar, inclusive, aqui, ó, na minha bacia, tá? Faz uma outra trouxinha. Então, Joga. cada higienização é uma gaze? Cada higienização é uma gaze, a gente não reaproveita. Pega as 4 pontinhas, joga pro meio, abre. Joga meu antisséptico aqui de novo. É necessário fazer mais uma vez? Fazemos mais uma vez. Quantas vezes a gente vai fazer por fora e quantas vezes a gente vai fazer por dentro? Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário, tá? Se for necessário fazer mais uma vez por fora, fazemos. Se não, a gente parte para a parte de dentro, que vai ser do mesmo jeito, ó. Utilizando todas as partes da minha gaze. E joga e faz mais uma bonequinha e assim permanece. Joguei meu antisséptico, eu vou precisar agora... Quando a gente toma banho, vocês passam sabão no corpo e depois vocês já saem do banho ou vocês enxaguam? Enxágua. Então, o que a gente vai precisar fazer depois que a gente passa? Passar o soro. Enxaguar. Que jeito que eu vou enxaguar? Eu posso pegar o meu soro fisiológico e jogar direto, como eu posso molhar jogar meu soro fisiológico na minha trouxinha e fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Primeiro por fora, depois por dentro, tá? Quantas vezes for necessário também, até a gente tirar todo esse antisséptico que a gente ali colocou. Depois que eu fiz isso, vamos pensar lá no banho da gente.
Entramos no banho, se molhamos, passamos sabonete, enxaguamos. E agora quando a gente sai do banho, a gente seca naturalmente ou a gente passa a toalha de banho? Passa a toalha de banho. Então aqui não tá seco, a gente precisa secar? Sim. Então o que a gente vai fazer? Mais uma uma bonequinha, trouxinha. do mesmo jeito. Pega as 4 pontinhas, joga pro meio. E agora a gente vai secar. Seca do mesmo jeito, sempre do menos contaminado pro mais. Joga, faz outra, faz a mesma coisa. Quando a gente vai começar por fora, a gente pode até tirar o paciente já daqui agora, ó. Pra não ter risco de toda essa secreção aqui que caiu, aí de repente encostar e fazer assim, Cai na cama. caiu, opa, tá? Então a gente já pode até tirar de perto da gente. E do jeito que eu lavei, olha o que aconteceu com o braço, ou independente da localização que fosse, teria escorrido desse jeito mesmo no paciente. A gente pode fazer o quê? Secar, inclusive, tá? E joga lá e aí, coloca, se for o braço do paciente, posiciona, começa de novo, faz uma bonequinha, vai por fora, outra bonequinha, por dentro, joga. Minha lesão agora, ela está higienizada, seca, pronta, preparada para a cobertura que vai chegar agora, tá? A cobertura, ela pode ser, como eu falei, inúmeros jeitos, quem vai prescrever vai ser o médico ou o enfermeiro. Se for uma pomada de uso coletivo, a gente faz algo que a gente fala que é desprezar a primeira porção. O que é desprezar a primeira porção? Tirar um pouquinho, ó, dar um apertão nessa pomada, se for uma pomada, por exemplo, tirar isso daqui, colocar numa gaze lá, posso passar aqui na minha luva e agora eu vou utilizar. Eu viro esse abaixador de língua para utilizar a outra ponta. E agora eu tiro a quantidade que eu quero, suficiente para colocar em cima lá daquela lesão. Por que a gente despreza a primeira porção? A pessoa anterior que utilizou, a gente sabe se a pessoa não veio aqui e tacou o dedão aqui? Pode estar Que contaminado. jeito, exatamente, que jeito que esse dedo da pessoa estava? Qual eram as condições de sujidade ou não que estavam? Então, por isso que a gente sempre despreza essa primeira porção, tá? Peguei a quantidade que eu acho que é suficiente para ali, eu vou colocar em cima da minha lesão, tá? Vou passar lá na minha lesão. Passei em cima da minha lesão, dependendo do tipo de pomada que a gente tem, vamos até falar algumas coisas que estressam a vida da gente, né, Rafa? Dependendo do tipo de pomada que existe, a gente tem algo para se fazer que a gente chama de proteção de borda. O que significa? Algumas pomadas, não, só tem essa daqui. Algumas, tem nas imagens. Algumas pomadas, elas têm um fim terapêutico. A gente tem 3 tipos de tecidos possíveis quando a gente abre uma lesão, que eu vou mostrar isso em foto para vocês. O tecido que é viável, vitalizado, aquele vermelhinho que a gente olha e fala, ai, que lindo, daqui a pouco ele cicatriza, isso. Ou aquele tecido que a gente olha e fala, não tá tão bonito assim, que é o que é chamado de esfacelo ou fibrina, os 2 termos estão corretos. Ou aquele que a gente olha, como esse aqui da Rafa, que tá preto, a gente fala, deu ruim. Eu tenho os 3. Eu tenho a foto dos 3. Ou ele pode ser, inclusive, misto desse jeito. A gente ter tudo numa mesma lesão, que eu vou mostrar fotos para vocês também. Então, dependendo do tipo de lesão que a gente tem, é um tipo de cobertura que eu vou colocar ali em cima. Essa daqui, gente, é uma pomada de assadura. Ela só tá aqui para simular. Mas vamos supor que ela fosse uma pomada que leva o nome de papaína. Papaína é uma pomada que a gente tem em 3 concentrações. Dependendo do tipo de concentração dela, é para um fim terapêutico. Então a 3% ela é para tecido de granulação. A 7% ela é para tecido de esfacelo. E a 10% ela é para tecido necrótico. Ou seja, se eu pego uma pomada que é para tecido necrótico e coloco em cima de uma pele íntegra, o que essa pomada pode fazer? Vai acabar com a pele, pode queimar. Ela vai fazer o que eu brinco de, para quem não é tão jovem assim, na minha época, por exemplo, a gente tinha um jogo antigamente que chamava-se Pac-Man, que era o bichinho come-come. Isso. Imaginem como se fosse isso, essa pomada. Eu vou contar de um Vai caso. comendo a pele. Eu vou contar de um caso de uma paciente que eu trouxe ela até para a sala de aula para fazer curativo nela. Estávamos em campo de estágio
com ela. E aí, quando ela chegou pra gente, ela já tinha ferida, eu acho que há uns 10 anos, mais ou menos. Pode sentar agora um pouquinho. Vou deixar vocês sentar. A minha gaze em volta de onde tá essa pomada aqui, pra não deixar essa pomada escorrer pra minha pele íntegra, tá? Isso é proteção de borda. Feita a minha proteção de borda, agora a gente vai colocar uma outra gaze. Eu não iria estar segurando desse jeito, tá? Eu iria colocar uma outra gaze agora aqui por cima. Quanto de gás eu vou colocar? Vai depender o quanto que é secretivo esse curativo. Se não for secretivo ou pouco secretivo, a gente pode colocar só uma gás. Ah, não, o curativo, ó, a gente usa o termo de tá babando, né? Não, precisa bastante. Aí a gente pega bastante e coloca assim por cima. Então vai depender do tanto que está ou não secretivo. Coloquei. Aqui a gente poderia tanto enfaixar quanto colocar o micropor, mas eu vou ensinar primeiro com a atadura, tá? A atadura, ela vai ter tamanhos diferentes, como a gente tem as coisas no mercado, né? Quanto que é uma atadura da Kremer, quanto que é uma atadura de outra marca. Então, vão ter qualidades diferentes também, tá? A gente abre... É igual a gente abrir o soro fisiológico, abre, pega a atadura e a gente agora vai, então, enfaixar. O enfaixamento, ele sempre vai ser rodando, ó, essa atadura nesse sentido que ela vem desenrolando. Observem que se eu fizer ao lado contrário, ó como é muito mais difícil. É complicado. Então, a gente desenrola do lado que ela vai, inclusive, me auxiliando para ser mais fácil. Se for no braço assim do paciente, a gente pede, você ergue um pouquinho, por favor? Coloca essa atadura e vem desenrolando no braço do paciente. Ou aonde é a localização, né, desse curativo. Ó, eu trouxe um pouquinho pra cá pra fixar aqui, agora eu trago a atadura um pouco pra lá. E vocês estão vendo que eu só tô desenrolando. Eu não tô puxando, eu não tô tracionando, tá? Aqui, ó, essa quantidade que eu coloquei é o suficiente. E ó o tanto de atadura que tem aqui. Há necessidade de eu desenrolar tudo nesse braço do paciente? Vai ficar aquele tufo aqui, tá? Então, não há necessidade. O que que eu posso fazer? Eu posso cortar. Cortei. E aqui a gente vai, então, fazer a fixação da minha atadura. Pode abaixar. Previamente, eu oriento vocês o seguinte, porque eu tô de luva, né? A gente tá imaginando que eu tô de luva. Luva com qualquer que seja colante, esparadrapo, fita crepe, micropor, não são amigos, eles não se dão. Então, previamente, antes de vocês começarem o curativo, vocês podem, inclusive, já deixar cortado. Então, a gente vai tirar essa pontinha bem feia que tá aqui e tirar a nossa fita crepe. Colar lá na minha mesa auxiliar ou na minha bandeja. A quantidade que vocês acharem que é necessário também de fita crepe. Eu vou ensinar o meu jeito, às vezes a Rafa pode fazer diferente, outros profissionais também. Aqui a gente só passaria agora a fita crepe aqui. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar a atadura, dobrar essa pontinha pro meio, essa pontinha pro meio, como se eu estivesse fazendo um presente. Sabe quando a gente vai fazer a dobradura do embrulho de presente? Traz, e aí eu fecho aqui, ó. Por que que eu gosto de trazer essas duas pontinhas pro meio? Principalmente para quando é membro inferior do paciente. O paciente deitado, ele vai roçar essa perna lá na cama. Ele roçando, essa pontinha aqui, o que que ela pode fazer? Vou tirar ela para vocês imaginarem que a gente não tivesse fechado, por isso que eu gosto de fazer desse jeito. Se eu fizesse só assim, ó, ele tá lá na cama, ele tá roçando, esfregando, o que que vai fazer? Além de soltar, pode ir desfiando essa atadura. Então, eu, Cláudia, gosto de particularmente fazer o tipo do presentinho da pontinha, colocar ele lá pro centro e fechar.
No do meu bairro eu também fazia isso, eu sempre dobrava a pontinha. Mas não que significa que deixar ela aberta tá errado. Ou às vezes a Rafa tem um outro jeito diferente de fazer uma dobradura. É jeitos diferentes, tá, gente? O objetivo, ele vai ser concluído com sucesso, que é fazer o curativo em cima da minha lesão do jeito que a gente precisa, tá? E aí, tá, isso daqui é um curativo oclusivo, certo? Alguma dúvida daqui? Vamos pensar agora que a gente vai fazer o curativo novamente. Ai, a Rafa já fez, né? Ela tá retornando agora daqui 24 horas pra gente refazer o curativo dela. A gente vai, então, novamente começa tudo do mesmo jeito. Higieniza minhas mãos, separa meu material, entra no quarto do paciente, me apresenta, dependendo da localização, puxa o hamper. Tudo do mesmo jeito. Coloquei a bandeja aqui de baixo. Tira a minha fita crepe. Essa fita crepe, ela vai ser inutilizada. A gente não precisa reutilizar ela, tá? Na hora de desenrolar agora, o jeito que a gente desenrolou é o jeito que a gente vai agora enrolar, ó. Pra ficar mais fácil. Eu vou reutilizar? Não. Só que fica mais fácil do que eu fazer isso daqui, ó. Imaginem que eu abri, tô fazendo isso aqui, ó. Ó a bagunça. Então, ó, fica, inclusive, mais fácil para eu ir desenrolando. Desenrolei tudo. Aí eu vou tirar esse. Se o curativo ele tiver babando, tiver super secretivo, que vai estar molhado aqui em cima, a gente nunca vai puxar. A gente vai molhar e ir soltando, tá? Por que a gente não puxa? Porque às vezes esse curativo aqui, se a gente puxar, é igual, vamos pensar, alguém aqui já teve algum acidente que teve um ralado? Sim. Sabe quando a gente arranca a casquinha do ralado? O que acontece? Sangra. Faz a casquinha de novo. Comer casquinha? Todo mundo come casquinha de Não, machucado. todo mundo cortou. Minha mãe fala, nossa, todo mundo. Hoje. Ela deve comer casquinha até hoje. Por isso que você escolheu enfermagem. Não tinha. Marcelo fazia isso. Enfermagem não. Ah, Não, enfermagem, você aproveita as casquinhas. O Marcelo em choque. Eu tô em choque também. Vamos pensar, então, a gente não come a casquinha, tá? Mas a gente pode tirar essa casquinha. Se eu tirar essa casquinha, o que vai fazer? Formar outra. Fazer outra. Se eu tirar a casquinha... Então, se a gente fica nesse momento puxando aqui, eu puxar e lesionar a ponto de sangrar aquele curativo, tinha um professor meu que ele falava assim pra mim, o Leandro, lá de Arapongas, ele falava assim, quando a gente sangra um curativo, a gente retrocede 5% da ferida. É só a gente pensar essa linha de pensamento. Sangrei, vai fazer essa casquinha de novo. E aí eu tô iniciando todo o processo de cicatrização lá de trás. Então, o que a gente faz? Olha. A professora Suzana falou que tem um novo produto lá de você que ela escola fácil, sabe? Eu não sei. Ah, que passa lá. É o Cavilon. Só que... Não é todas as instituições É. que vai ter. Cavilon é a marca, na verdade, né? É a gente chama de Spray, spray sim. barriga. Com certeza. Onde eu trabalho tem. Onde você trabalha tem? Onde eu trabalho tem até uma vácuo. Nossa. A instituição dela é a instituição sem fim. Ela trabalha no hospital militar. Acho que muito particular. Não, tem toda casa. Ó, deixa eu falar. Esse aqui que vocês estão vendo é o que vocês vão fazer na realidade mesmo, tá? Porque é pouquíssimo quando a gente tem assim. Existe esse spray, gente? Existe. Um spray, chuto que ele deve estar uns R$100. O quê? 120, Ó, desse nossa, tamanho, desse imagina tamanho. fora. Todo dia, todo momento, toda... Claro que um spray não é para um curativo, tá? Não é por curativo. Ele dá para alguns curativos, né? Mas Vai da lesão, vai da... Não, Quantidade vamos de aprender dias pra desse fazer jeito, o que é onde a curativo. gente vai trabalhar. Pouco material. aonde e vocês muita vão fazer correria. campo Vamos de lá. estágio, não vai ter, tá, gente? Vai no Igual, solo às mesmo. vezes vai faltar... Né, no básico, que é a maioria das instituições, eu vou falar por mim, tá? A instituição que eu trabalho é isso aqui, Sim. é isso aqui. A gente não tem essas modernidades de Trabalha em spray.
acabar com a instituição que eu trabalho, né, Tadinho? Vou molhar bem, ó, e vou soltando. A hora que eu ver que saiu sozinho, eu só empurro lá pra minha bandeja, tá? Eu não vou puxar. Eu vou molhando, molhando. Não importa que acabe meu soro aqui, mas vai pegar até soltar inteirinho, tá? Tirei todo e agora a gente vai começar tudo de novo que a gente aprendeu, beleza? Agora eu vou mostrar um outro jeito pra vocês. Vamos tirar isso daqui. De a gente fazer fechamento desse curativo, mas sem a atadura agora. Acho que tá precisando Bom, limpar. banho meio braço já vai livrar. Vamos pensar que o curativo... Funciona perfeito. Já fizemos tudo, tá? Já fizemos higienização, agora a gente já tá fechando. A proteção de borda do mesmo jeito, dependendo do tipo da cobertura que a gente tenha. Coloca-se lá em cima. E pega uma quantidade suficiente da gás e coloca. O que eu posso fazer agora para fechar sem ser necessidade de ter uma atadura? Ou vamos pensar assim, que esse curativo aqui era no ombro do paciente. Eu vou passar uma atadura nele, vou deixar ele igual uma múmia? É na cabeça dele, né? Eu vou deixar, então, dependendo da localização que for, às vezes não é possível eu colocar a atadura. Eu vou precisar fazer desse jeito. Como que a gente vai fazer? A gente pode pegar micropor, esparadrapo, aí vai também da realidade, né? Da expectativa e realidade. Preferencialmente, micropor, porque ele é menos agressivo para a pele. Porém, também tem gente que tem alergia a micropor. Entra nas expectativas e realidade da vida. A gente vai puxar, eu posso inclusive previamente cortar, como eu posso fazer desse jeito. Medir mais ou menos a quantidade e vir aqui cortar. Para eu não cortar sem eu estar medindo, ó, vamos supor que eu não medi, eu vim aqui cortar. Aí eu venho aqui, a hora que eu vou colar, olha o tanto que ficou para fora. Havia necessidade de eu cortar tanto micropor assim? Não, aí eu vou tentar... Mas daí vira. Mas aí eu vou tentar agora, né, melhorar. Aí eu venho aqui cortar. Ó como já fica, ó o dente aqui. Ó a estética que a gente acabou de falar. Fica bonito? Aí eu venho aqui, às vezes puxo o pelo do paciente. Vamos pensar que é um paciente super peludo. Então, o que a gente pode fazer? Previamente, inclusive, vir medir, tá? Um que eu medi, eu corto os outros me baseando por ele. Coloca um do ladinho do outro e vai até lá, puxa aqui na frente e corta. Obviamente, gente, que ele não precisa ficar milimetricamente igual. Mas assim, quanto mais a gente conseguir ficar um próximo do outro, não há necessidade, não fica aquela coisa esteticamente feia, né? Que horas são? 40 já? Bem, e aí eu vou fechar agora, ó. Se houver mais necessidade, acabo de fechar aqui. Gente, professor, eu já ia reprovar que eu ia fazer diferente. Pode ser assim também, tá, gente? mas É aquilo que eu também falei, vai os de- jeitos. Não há O jeito mais problema fácil, fazer eu ia assim. fazer de assim. Não tem Ah. problema de fazer de assim. O jeito não é porque é assim que é o certo ou assim A é o ordem dos errado. fatores A não ordem altera neste tudo. caso aqui não altera, O tá? importante é hoje. É a oclusão. É a oclusão, tá? Se for numa instituição hospitalar, o que eu oriento, sempre pego muito no pé dos alunos, inclusive. A gente pegar e a gente fazer anotação em cima desse curativo. Por mais que eu vou lá no prontuário do paciente, faça anotação, façam a anotação em cima aqui. Obviamente que a gente não vai vir aqui em Na cima lesão, da curativa né? e Vai escrever. anotar o quê? A data e quem fez. Exatamente. Pega, pode ser
Ou antes aqui de eu vir colar aquele pedação que tá aqui, ou pegar um pedacinho menor e vir aqui escrever. O que que eu vou escrever? Meu nome. Que dia que é hoje? 23/5. Se for um curativo que a gente estiver fazendo em 12 horas, eu ponho o horário que está sendo feito agora. Que hora que é agora? 20h40, né? Que vocês falaram. E venho aqui e coloco em cima da lesão. Pronto. Pra gente poder saber que... Vocês vão ver depois. Às vezes, o curativo, ele não tá tão secretivo, mas o médico tá falando que é pra gente fazer uma vez por dia. E acaba que não foi feito. Não importa qual seja o motivo, tá? Ah, é porque não deu tempo, porque o plantão estava corrido. Ah, ou porque eu olhei e eu achei que não havia necessidade de eu fazer curativo. Enfim, qual que seja. Se a gente não faz essa identificação aqui, a hora que eu olho por debaixo, eu sei que dia que foi feito, que hora que foi feito, quem fez? Não. Eu vou ter que ir lá no prontuário do paciente procurar. É E igual agora? o negócio do soro, né? Você anota. Agora já não, se eu venho aqui e escrevo e faço essa identificação, se por exemplo, chegou o plantão de amanhã, que era para eles terem trocado o curativo no E não plantão deles trocou. e não trocou, eu falar assim, olha, nossa, o pessoal acabou, ontem não trocou. A gente consegue inclusive ir e cobrar as pessoas certas, sem a gente precisar ficar, entre aspas, perdendo esse tempo e procurando no prontuário. Como é que chama essa? Micropóreo. Não, Micropóreo. Em vez de eu pôr micropóreo, eu posso pôr aquela mais grossinha, pelo menos na identificação? Pode. Não, a identificação não tem problema. Só Pode não pode ser, fazer parece que em fixa cima, mais. não pode fazer em cima cima da lesão. da onde foi, que nem, não pode fazer nesse daqui onde está ocluindo. Tem que fazer em um Pegar um outro por separado e cima. colar em cima. E colar em... É, porque não vai escrever no braço do paciente, no caso. Né? Quer dizer que é o mais grossinho é esparadrapo. Isso, esparadrapo. Isso Não mesmo. tem. Às vezes, dependendo do paciente ou da localização, eu vou fazer esse curativo com esparadrapo, tá? Bora pro nosso intervalo, já fica do mesmo jeito, o bagulho é tudo do mesmo jeito. Qual que é a única diferença? A única diferença que eu tenho é na hora de passar a atadura. Então eu vou ó, desenrolar ela. Quando chegar aqui mais ou menos na metade, puxa um pouquinho. Vai. Chegou aqui mais ou menos na metade, puxa um pouquinho e vai. A pressão que eu vou colocar não é uma compressão a ponto de garrotear, porque se eu fizer isso aqui, ó, Aí você prende a circulação da pessoa. Não precisa fazer um torniquete. ó, aqui, se a gente ficar um pouquinho aqui, vai ficar até a marca aqui da atadura no braço da Rafa. Ó, vocês conseguem ver que tá tão apertado que a gente tá até a pelinha dela, ó. Então, ele é compressivo e não torniquetão, tá? Então, mais ou menos desse jeito. Passa, hora que chegar mais ou menos no meio, puxa um pouquinho. Vai, quando chegar mais ou menos no meio, puxa um pouquinho. Porque eu tô comprimindo, só que eu não estou garroteando, porque eu quero que, se a gente não tem oxigenação, que entra lá o que vocês aprenderam em geronto com o Johanny. Quando a gente não tem circulação, o que que acontece? A pele vai ficando Não tenho roxeada. oxigenação. Não tendo oxigenação, vou ter melhora dessa lesão? Não. Então a gente não quer garrotear, tá? A gente quer uma pressão. Isso daqui, gente, curativo, tanto oclusivo, quanto compressivo, quanto aberto, vai ser também ou solicitação médica ou solicitação da enfermagem. Geralmente esses curativos que são compressivos, vou dar um exemplo, varizes. O paciente acabou de fazer cirurgia, ele vem com compressão, porque é um lugar que sangra bastante, então a gente comprime, não a ponto de não ter circulação, mas a gente comprime para a gente não fazer com que tenha sangramentos e posteriormente possíveis hemorragias nesse pós-operatório, tá? Qual que é a diferença do curativo aberto? A higienização ela vai ser feita e eu não vou colocar nada por cima, Vai ficar aberto. assim. Então, Queimadura. hã? Em quais Tipo momentos, uma professor, queimadura. que usa os curativos oclusivos?
ou aberto? Que Vou dar tipos de Vou situações? dar um exemplo. O paciente ele fez um procedimento cirúrgico, não importa qual que seja. Ah, eu fiz uma cirurgia de vesícula. Assim que ele retornar do centro cirúrgico, esse curativo vai estar fechado, vai estar oclusivo. O paciente levanta, vai tomar um banho, a gente já tira esse curativo e assim ele permanece. fica aberto. Ele fica aberto. Sim. Tá? Aí, cortei, tava lá fazendo uma comida, me cortei, que precisou dar ponto, eu precisei ir lá pro pronto-socorro. Vai dar o ponto, vai higienizar e vai mandar o paciente embora, tá? É um ralado, faz a higienização, não oclui, manda embora. Geralmente, quando há necessidade da gente colocar uma cobertura em cima, aí é quando a gente vai ocluir, porque a gente quer que essa cobertura tenha a sua ação. Se a gente deixar aberto, do jeito que a gente encostar em algum lugar, na roupa, na cama, esse local vai puxar essa pomada, por exemplo, dali daquele local, tá? Compressivo, como eu falei, a gente precisa dessa pressão, dei o exemplo das varizes, uma cirurgia. Sem contar que os abertos também tem que tomar cuidado com mosca, mosquito, né? Pra poder pousar lá, deixar as suas larvinhas e formar as miíases, né? Que saem da pele do paciente. O famoso Tomar bigato. cuidado. Sabe gato? Tem muito isso, professor, Tem. em casa, Nossa, eu nos vejo hospitais? Tem. Tem muito? Principalmente aquele que fica com um negócio na boca. Tipo, é direto ou são casos assim? Não é direto, mas também não é raro. Mais ou menos. Mas não é assim, tipo, que você vai ter toda semana, todo dia. Não é assim. Professor? Não, quando dá na boca do paciente. Como chega na barriga? Fica com a boca aberta. Já aconteceu comigo, tá? De paciente tinha lesão na gengiva, de ter miíase ali. Eu vou usar o termo bigato para vocês entenderem, tá? Ter bigato aqui dentro, esse bigato inclusive cair para esôfago. Então, assim, a gente vai fazer a higienização. Qualquer lugar, local do corpo onde a gente estiver, a gente vai fazer essa higienização. Quando é fora de um local que não é na cavidade oral, a gente consegue pegar alguma substância química que a gente fala que fervilha para a gente conseguir fazer essa higienização. Na cavidade oral, a gente não consegue, porque senão o paciente vai deglutir aquele produto químico. Então, o que a gente faz? Vai dar, geralmente os médicos passam vermífugo para fazer com que o organismo da pessoa consiga produzir, né, e matar automaticamente aquele bigato que está ali. E dependendo se caiu para a cavidade oral, se eu estou com uma lesão, um câncer, por exemplo, no esôfago, indica-se então fazer uma endoscopia, e por endoscopia endoscópica retirar. Mas, o que vai parar de então? Porque a gente tem uma porta aberta. Imagina que eu me lesionei, caí de moto, fiz uma ferida um pouco profunda. Não indica dar ponto, mas ela está aberta. Pacientes mais debilitados, acamados, que não conseguem. Porque assim, se uma mosca pousar aqui, o que eu vou fazer? Abanar e vou jogar fora, né? Fazer com que essa mosca não fique aqui. Quando é um paciente mais debilitado ou acamado, ele não consegue ter morador de rua, ele não consegue ter esse controle de ele conseguir ter a sua própria segurança nesse caso. É onde as moscas se aproveitam, né, e fazem. Porque aumentar a opção dele. O que a gente vai fazer não é um curativo que a gente pode, não é uma ferida crônica que dá para eu fazer desse jeito, com a minha mão, eu preciso garantir que seja mais estéril possível. A gente utiliza das pinças para serem o meu suporte para fazer essa bonequinha que eu ensinei vocês. Essas pinças, elas vão vir esterilizadas. Elas podem vir dentro de uma caixinha como essa, elas podem vir numa embalagem parecida com essa de gás, só um pouco maior, né, que cabe as pinças aqui dentro. Do mesmo jeito, a gente vai abrir. Então, imagina que elas estão aqui numa embalagem. A gente vai abrir sempre pelo local aonde a gente vai pegar, tá? Então, se a embalagem tá aqui, a gente nunca abre por essa ponta. A gente sempre abre pela ponta aonde eu vou pegar nessas pinças. Abrir,
eu vou retirar essas pinças lá de dentro da embalagem. Peguei, ou se tiver aqui, ó, que tem a tampinha, né? Abro, eu sempre vou pegar pelo lado que tem o local de onde eu vou segurar essas pinças. Porque se eu colocar a minha mão aqui, eu já contaminei. Eu não lembro que aluno que foi, eu acho que não foi a turma de vocês, foi a turma aqui da TU, que mandou um meme muito engraçado pra mim semana passada, de uma pessoa calçando luva estéreo e o professor fazendo assim, contaminou, isso, contaminou. E achei muito engraçado. E é exatamente isso, sabe? Se a gente pôr a nossa mão aqui, a gente contamina, tá? Então, e aí agora a gente vai então fazer com as pinças. A gente tem eu nem vou entrar em nome de pinça, porque a gente tem vários tipos de pinça e que vocês vão aprender isso lá no terceiro módulo, tá? Essas pinças, às vezes são até duas dessa daqui, às vezes é uma anatômica e uma Kelly, enfim, né? Vai depender da expectativa e realidade de cada instituição. Mas independente de qual que eu tenho, do mesmo jeito que eu fiz com a minha mão, é o mesmo jeito que eu vou fazer com as pinças. Então, ó, abre, segura a pontinha, joga pro meio, com essa, segura. Abre, pega a pontinha, joga pro meio, segura com essa. Abre, pega a pontinha, joga pro meio, segura com essa. Abre, pega a pontinha, joga pro meio e segura. E aqui eu não ia pegar tudo com a minha mão, o que a gente vai pegar? Abre bem e pega toda a minha gaze. Peguei. Vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, que ele tá solto? É só a gente apertar que ele trava, ó. E ele não abre, tá? Ele tá travado. E aí eu iria lá fazer a higienização do meu paciente. Para eu não ficar segurando a outra pinça com a minha mão, a gente pode inclusive deixar assim, ó, em cima da minha gaze, ou colocar aqui, ó, em cima da minha bandeja, que é estéreo. Lembrando que essa ponta aqui, ela tá estéreo, então eu não posso colocar ela em cima de uma bancada normal, porque senão eu contamino. Então, preciso colocar em cima de um local que esteja estéreo, tá? Vou lá, faço a higienização. Pra abrir, ó, pra fechar, é só apertar. Isso daqui é só pra vocês pegando na mão, pra vocês sentirem. Pra abrir, eu vou puxar um lado e empurrar o outro. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Conseguem ver que tá torto? Vou passar assim, ó. Então, ó, eu tô puxando esse lado e empurrando o outro. É isso que eu vou fazer com o meu dedo, ó. Vou deixar torto, tá? Pra fechar é simples, é só apertar, ele trava. E pra abrir, eu empurro o meu dedo aqui, ou no meu caso, que eu sou destra, né? Eu empurro o meu dedo polegar e puxo com o meu dedo médio aqui a outra parte, tá? Fechar, abrir, fechar, abrir. E aí, fiz a higienização, joga lá. Faço outra bonequinha do mesmo jeito e do mesmo jeito que a gente fez o curativo, tá? Então, esse aqui é possível a gente fazer. Se a técnica exige, é necessário a gente ser o mais estéril possível, fazemos com a pinça. Ou se de repente o hospital tem como protocolo fazer curativo só com pinça, é assim que a gente faz. Ou quando não há necessidade, ou a gente necessita só de uma técnica asséptica, mas não estéril, a gente pode fazer com a nossa mão, que nem eu mostrei para vocês. Beleza? Eu vou... No vídeo a técnica estéril é com pinça. Técnica estéril com pinça, tá? Alguma dúvida de curativo? A gente vai separar, eu com a Rafa, a gente vai ir fazendo daquele mesmo jeito que a gente faz. Um pouco de pessoas faz com a Rafa, um pouco de pessoas faz comigo, pra gente conseguir fazer a técnica. Eu acho que o mais fácil